Olá, eu sou o Sidney Fabiani, presidente e fundador da Gemelo Data Centers, e hoje eu quero trazer um tema que tem sido pouco explorado pelo mercado, que é a manutenção de um data center. É óbvio que é importante a gente decidir bem a empresa que que vai construir nosso data center, e também é óbvio a gente definir bem o tipo de data center que a gente quer. Mas uma vez que isso foi definido, as empresas têm deixado em segundo plano a empresa que vai manter esse data center, e a gente tem visto grandes desastres pela escolha errada dessa empresa. O primeiro deles é o seguinte: hoje um data center pode durar muito mais de 10 anos, desde que você tenha a manutenção correta. Então hoje nós administramos mais de 90 data centers por todo o Brasil, e os nossos clientes mais satisfeitos, eles não têm contratos de manutenção. Sim, eles têm contratos de extensão de garantia. A extensão de garantia ela tem uma diferença muito grande em relação à manutenção. Porque a manutenção, basicamente, ela está pensando no profissional que vai regularmente fazer as visitas preventivas e o plantão 24/7 que esse data center vai ter à disposição. A garantia estendida, ela inclui 5 itens, muito mais do que apenas esses dois que a gente comentou. Vamos falar de cada um deles. O primeiro deles, que é tão importante quanto os demais, é a monitoria. Então, monitorar todos os facilities é muito importante. Pelo menos 50 itens deveriam ser monitorados. Toda a parte de temperatura, umidade e pressão, que é mais óbvio, mas, por exemplo, abertura de portas para efeitos de segurança, geradores, quantidade de diesel, se o óleo do cárter está aquecido, todos os itens que o ar-condicionado nos entrega, como por exemplo, se os ventiladores estão funcionando, se a pressão está correta, se o compressor está funcionando, se os controladores estão ativos, quer dizer, tudo, e não apenas se a máquina de ar-condicionado está ligada ou não. Isso é muito pouco quando a gente considera a criticidade que o ar-condicionado tem para um ambiente de missão crítica como um data center. Então, dito isso, a monitoria é muito importante, mas mais do que a monitoria, ter aspectos preditivos nessa monitoria. Que aspectos seriam esses? Poder cruzar informações do tipo: qual é a carga que eu tenho no meu UPS e se ela está condizente com o esforço que eu estou fazendo no meu ar-condicionado. Elas têm que ser condizentes em relação ao projeto original que foi criado. Se elas não estão condizentes, isso é uma luz amarela que chama atenção para o técnico que for fazer a visita preventiva e ver por que o ar-condicionado, por exemplo, está trabalhando mais do que devia se a carga de UPS não é condizente. Isso é muito importante e é muito raro encontrar monitorias preditivas no mercado. Tá? Para a gente isso é uma praxe, mas não é comum encontrar essa situação em outros data centers que a gente visita. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que ele é mais óbvio, é a visita preditiva. Garantir que ela aconteça no prazo correto em função do data center que você adquiriu, do tipo de data center que você adquiriu. O terceiro ponto, que é muito importante, talvez um dos mais importantes, é o plantão 24/7. A gente recomenda que esse plantão seja feito de acordo com as normas do ITIL. Então, por exemplo, a primeira coisa que se faz quando você segue ITIL é definir a severidade que aquele chamado tem. Então, se ele é um chamado de severidade 1, ou seja, ele coloca em risco o funcionamento do data center como um todo, ele tem que ser tratado com essa premissa. Para vocês terem uma ideia, a nossa premissa padrão é: o técnico tem que estar em até 2 horas no local do data center em caso de chamados de severidade 1. E para os demais, 8 horas, 24 horas, 72 horas, de acordo com a severidade. O quarto ponto, que é muito importante, são as peças, ou seja, o fornecedor tem que ter todas as peças críticas disponíveis para pronta entrega. Senão não adianta nada você ter o técnico e descobrir que o seu problema é num compressor e o compressor vai levar 45 dias para ser importado. Então isso é fundamental que o contrato aborde que os componentes de missão crítica devem estar disponíveis para pronta entrega e na cidade que o data center está instalado. E o quinto ponto, que muitas vezes tem sido deixado de lado, mas ele é muito importante, que são os consumíveis. É muito raro a gente ver contratos que considerem também os consumíveis. Então, os consumíveis devem estar considerados. Por que eles devem estar considerados? Porque imagina o seguinte:
Qual que é o consumível mais famoso? É a bateria do no-break. Imagina que num determinado momento a gente tem que trocar essa bateria e o seu processo de compra vai levar 15, 30, ou se você é de governo, até 90 dias para disponibilizar essas baterias. O que você faz num ambiente de data center se os no-breaks não operam de forma condizente? Você perde o ambiente inteiro. Então, o contrato deveria ter estes 5 itens. Vamos reprisá-los. Monitoria, inclusive preditiva. Visitas preventivas. Plantão 24/7 padrão ITIL. Peças e consumíveis. Nós convencionamos chamar isso não de contrato de manutenção, mas sim contrato de extensão de garantia. Ou como a gente gosta de chamar, garantia all inclusive. Obrigado por nos acompanharem e não deixe de nos acompanhar também nas nossas mídias sociais. Obrigado e até a próxima.